Ô Fabrício, você chegou até a comentar, né? A gente pincelou esse tema do cenário internacional e a gente viu ontem também com o presidente do Fed, Jerome Powell, ele pedindo até tempo para avaliar o impacto das políticas de Donald Trump, né? Dizendo que precisava ver efetivamente o que ia acontecer, como que ia bater na inflação, como que ia bater na atividade econômica, se mostrando também data dependente, né, de que não dava para fazer uma avaliação agora, por isso também a manutenção dos juros por lá. Aqui o comunicado começou com o cenário desafiador, com o cenário externo desafiador, foi a primeira coisa que o Banco Central escreveu. Nessa avaliação, né, de efetivamente praticamente 2 semanas de Donald Trump à frente da Casa Branca, algumas políticas engatando, mas outras ainda só nas palavras, só no discurso. Como que está a sua perspectiva em relação a isso? O que pode efetivamente acabar impactando a gente? O que a gente pode efetivamente ter de reflexo, de impacto com essa política internacional ainda um pouco incerta, ainda um pouco volátil? Felipe, vou começar já respondendo no final. A tendência de juros maior, não tem muito para onde fugir. Nós já estamos vendo ali nos relatórios de payroll, já de mais de anos, o que a gente vem analisando bastante, olhando que nós temos um emprego forte e um aumento de salários ainda crescente. Então, demonstrando que o emprego está forte e nós estamos tendo um aumento de salários. Quando você tem aumento de salários, basicamente é que a gente tem mais oferta de emprego e menos mão de obra. Basicamente isso, ou a pessoa acaba trocando um emprego para o outro, basicamente tendo um aumento de salário. Isso. Quando você fala, até citado pelo próprio Powell, essas mudanças de imigração, o que você acaba gerando, basicamente? Redução de mão de obra. Aí, você reduzindo, basicamente, a mão de obra, você pressiona ainda mais salários, porque você vai ter menos mão de obra. Ponto de mão de obra, principalmente de imigração, que é um ponto que também gera muita dúvida, é o quanto que vai ser repassado esse custo. Se o custo do trabalhador, principalmente de segmentos que são bem dependentes de imigração, que são segmentos de construção civil, vamos colocar também housekeeping, serviços, vamos colocar a parte também que nós temos, que é a parte agrícola, que é bem dependente dessa mão de obra, esses custos aumentando, vai diretamente jogar e pressionar a inflação. Até por isso ele coloca ali que a inflação acaba ali, nós estamos a 2,9, mas tendendo à meta, mas ele estabiliza essa tendência à meta. Então, ele vai ter esse desafio de entender o quanto isso vai influenciar diretamente os números de emprego, salários médios e quanto que isso vai acabar afetando. Outro ponto, a parte de tarifas, né, Felipe? Até para o próprio Elon Musk colocando que ele pode ter problema nos custos, principalmente de Tesla, sendo que uma grande parte da eletrificação de veículos é fabricado em China. Se a gente tiver barreiras de tarifas, China, México, Canadá, outros países, isso aí vai ser repassado direto para o preço final do consumidor. O botão que você usa na tua camisa vem da China, então se aumentar em 25%, não vai se absorver esse custo em 25% aqui dentro dos Estados Unidos. Então isso vai ser repassado direto para o consumidor e pressionando novamente a inflação. Ponto que podemos fazer, que se dá para ser feito um contraponto, é que até o programa de demissão voluntária do governo demonstra para o mercado que ele vai querer cortar gasto público. Então, o programa de demissão voluntária, suspensão de linhas de crédito, de auxílio, tudo isso demonstra que ele está cortando efetivamente gasto público. E isso pode ser um ponto de equilíbrio para contrapor esses outros pontos. Mas eu ainda vejo um cenário que pode tender a um cenário inflacionário e, por isso, o Powell vai tentar ver como a economia vai reagir a esses decretos já assinados. Ô Fabrício, pegando a primeira fala que você fez aí, o juro alto por mais tempo, né? Talvez não seja um movimento tão rápido assim para a gente ver
de repente, bater no pico e voltar, vai ter que ser algo mais consistente, vai ter que ser um movimento um pouco mais visível, né, de controle inflacionário antes de tomada de decisão. Seja lá, seja aqui também, né? Quando atingirmos talvez o pico, vai ficar por mais tempo nesse patamar até a gente ter a tranquilidade e o arcabouço necessário para promover algum corte, para não fazer nenhum tipo de movimento mais precipitado, né? E aí eu gostaria só de um comentário rapidinho aqui, que eu tenho mais 2 minutinhos apenas. Até por isso, Felipe, o movimento que já vinha de inflação, ele não veio numa desaceleração forte. Então, qualquer erro nesse momento, basicamente, você fizer uma política monetária equivocada nesse momento, você pode voltar com uma aceleração muito mais forte de inflação. Então, eu vejo até esse receio dos bancos centrais, hoje, basicamente, de ter, tudo bem, vamos cortar aí 1%, se não estiver dando muito errado, a gente volta a isso. Esse voltar lá atrás pode não conseguir mais tirar essa pressão toda que se está em cima de inflação. Então, os bancos centrais, eles estão com uma margem de erro muito pequena, eles têm que ter um ajuste muito maior hoje para não deixar a inflação escorregar de vez. Tá? O que vai penalizar, principalmente emergentes e Brasil, é inflação por mais tempo. Os juros altos, principalmente nos Estados Unidos, por mais tempo. E juros altos por mais tempo nos Estados Unidos, o que acontece? Pressão basicamente em moedas de emergentes. Nós podemos ver um enfraquecimento ainda mais do real em relação ao dólar, e isso pressionando também a inflação. Então é um ciclo que acaba sendo um atrelado ao outro, basicamente. Se Estados Unidos tiver inflação, com certeza juros, não só no Brasil, em outros emergentes, vão permanecer altos por mais tempo. Não tem como ser diferente.